nosso chat através do YouTube. Você pode e deve participar mandando suas mensagens agora, ao vivo mesmo. Entra lá no YouTube, nosso programa é o PGM Vida Melhor e participe. Tô te esperando. Meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial. Me segue lá também, pode participar lá também, tá bom? Agora vamos para o nosso primeiro assunto. Comunicação. A nossa fala. Sabe que isso tudo é elemento-chave nas nossas vidas, né? Mas a pergunta é, como tem sido o seu diálogo com você mesmo ou com o mundo externo? A gente sabe que as palavras têm poder. Já ouviu isso? As palavras têm poder. Mas nem sempre a gente usa as palavras, esse poder das palavras a nosso favor. E para levar a vida de uma forma mais leve, para ter uma vida melhor, a gente precisa aproveitar esse poder com afirmações e ações positivas. E é por isso que a gente convidou o terapeuta transpessoal e escritor William Sanches. Opa, olha que coisa boa. Olha o que eu trouxe hoje. Uma caixa com a frase proibida. Já que hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra, eu trouxe aqui uma frase que muitas pessoas usam, falam no dia a dia e não percebem que ela é proibida, que está atrapalhando a vida de muita gente. Vamos mostrar? Vamos revelar daqui a pouco. Agora? Não, você que manda. É agora já? Não. Agora não. Não. Agora, você fica aí, você assiste o nosso bate-papo, faz suas anotações para colocar tudo em prática. Eu vou deixar você aqui revela, então, ó. Eu vou deixar aqui e você que manda. A hora que você falar Alguém é para tem revelar. um palpite aí do que seria essa frase proibida? Carlinhos, tem? O que você acha? Depende do lugar que você vai, o que vai falar. Depender do lugar que você vai, o que você vai falar. Mas o que a gente não deve falar? Quem tem um palpite do que a gente não deve falar? Pode estar atrapalhando sua vida. Hein? sem Alguém você tem um palpite perceber. aqui? A palavra não. Qual é o palpite? Qual é a frase que a gente não deve falar, Abdi? Não consigo? Será que é isso? Não tenho competência. Não tenho competência. Vamos ver. A frase uma está boa naquela dica. caixa, né? A gente vai revelar no final do nosso bate-papo. Porque as palavras, elas têm tanto poder que as pessoas elas não se dão conta de que a fala, a palavra que sai da gente, ela é representação do que a gente pensa. E mais que isso, representação do que a gente está sentindo. Porque o mais forte do que a palavra que sai da gente, Cláudia, é a vibração que a gente emana nessa palavra. Se eu emano uma vibração de tristeza, de ódio, de raiva, de amor, de gentileza, a minha palavra tem tanto poder que foi feito um estudo que comprova que as nossas moléculas se alteram de acordo com as nossas palavras. Então, hoje eu quero explicar de uma maneira bem assim didática, bem rápida mesmo, porque a gente precisa... Número 1, reprogramar nossa maneira de pensar. Segundo, começar a tomar cuidado com as nossas palavras. Se a gente lembrar, Jesus ele sempre falava palavras positivas, de amor, de generosidade, de recomeços, mas Jesus também, ele tinha uma palavra forte. Então ele não falava assim, ó, eu acho que você tem que levantar e andar. Uma palavra não. assertiva, né? Pontual. Ele dizia, levanta E e anda. anda. Então, sempre no imperativo, uma ordem, vamos para frente, vamos mudar, vamos avançar, vamos recomeçar se for preciso, porque para Deus não importa quantas vezes a gente cai, importa quantas vezes você quer levantar. Então, hoje a gente quer mostrar para você algumas palavras que faz com que a nossa vibração se altere. Eu trouxe algumas imagens, viu? Então vamos assistir essas imagens enquanto a gente está conversando, né? É uma foto. Eu queria mostrar a primeira foto, que é a foto do professor que fez esse estudo. Tá. O professor Masaru Emoto, ele fez um estudo com a molécula da água. Então, como ele era um pesquisador e um fotógrafo, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu congelar a molécula da água, retirar essa molécula congelada e fotografar. Então, olha a molécula da água como ela é bonita. Parece um cristal, né? Isso é uma molécula da água comum que você tá aí, que você bebe, que a gente tem aqui. A molécula dessa água aqui, ó, foi retirada, congelada em mais de 25 graus negativos e ampliada no microscópio para a gente poder fotografar. Qual é a grande sacada desse nosso estudo? Você vai ver a próxima foto, um cristal bonito, lindo. Isso aí é um cristal voltado para uma palavra positiva. Será que o cristal muda com uma palavra negativa, Cláudia? O que você acha? Acho que sim. Por exemplo, vou dar uma frase para você falar para mim. Fala assim para mim, William, como você é lindo. Fala, William, deixa eu me concentrar primeiro. Recebe de verdade, porque eu vou falar do coração. Então vai. William, como você é lindo. Quer ver como fica o cristal com essa frase?
Obrigado. Olha lá, o cristal formado com a frase "você é lindo". Olha como é importante quando a gente elogia alguém com verdade. Aliás, obrigado. Eu senti aí amor na sua frase, nas suas palavras. É lindo, gente. As palavras, quando a gente usa palavras na direção dessa água e a gente fala palavras de elogio, de amor, você é lindo, você é bonito, você é educado, e tem que ser de verdade, não pode ser falso. Esse cristal fotografado fica desta maneira. Então, olha, por exemplo, um cristal que é o contrário, que é quando a pessoa diz assim, você é burro, você é um idiota, você não sabe fazer nada. Olha como é que fica, olha, com a frase, você é um idiota. Dá para perceber como muda a molécula da água. Completamente. Agora, sabe o que eu acho mais maravilhoso disso tudo? Eu amo a Bíblia, né? E eu amo a Bíblia de um jeito muito racional, porque eu vejo que tudo que está lá, que é a palavra de Deus, está sendo evidenciado dia após dia. Então, quando você traz esse estudo, eu fico pensando assim, tá lá, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Quer dizer, tem coisa mais poderosa do que o verbo, o mais incrível, a palavra, né? O mais incrível da Bíblia é que nunca ela é desatualizada. Nunca. Quanto mais a gente estuda, por exemplo, isso é física quântica, isso é uma pesquisa feita em laboratório por cientistas e tal, e a gente percebe que já estava lá na Bíblia explicando tanta coisa positiva. E na criação do mundo, né? Assim, haja luz. Sim. Né? É maravilhoso. As palavras de Jesus sempre impulsionando a pessoa para frente. Sim. Quando aquela mulher vem que ela ia ser apedrejada e Jesus diz, vá e não peques mais. Só dele falar isso, vá, ele está querendo dizer, construa uma vida nova. Tudo aquilo que você fez, você agora pode mudar, você pode ser uma pessoa diferente, reconstruir sua própria história, né? Agora, você acha que para a gente obter esse poder das palavras, a gente precisa estar num estado mental diferente? Precisa. Porque a nossa influência externa tem sido muito negativa. Então, por exemplo, a pessoa que tem em volta dela uma influência muito negativa, ou de uma crise, ou pessoas que brigam, ou pessoas que no meio de uma briga ficam ameaçando, por exemplo, dizendo, eu vou te matar. Olha, eu trouxe uma foto de uma molécula fotografada com a frase, quando você diz, eu vou te matar, você vê como a molécula fica completamente diferente, distorcida. Olha, olha, é a mesma molécula da água quando você diz, eu te amo, mas olha como ela se altera quando você ameaça a pessoa. Completamente diferente. E aí, eu trouxe várias fotos para a gente poder perceber, mas antes eu queria dizer o seguinte, para você pensar um pouquinho, vou fazer uma pergunta para quem está em casa pensar. Se você pudesse se alimentar das palavras que saem de você, você iria se alimentar ou se envenenar das palavras que saem de você? Você está se alimentando ou você está se intoxicando das palavras que saem de você? Essas palavras que saem da sua boca, elas te nutrem ou te envenenam? Para a gente pensar um pouco. Sim. Eu tenho me nutrido com as minhas palavras, graças a Deus. Nem sempre foi assim, né? Mas eu tenho prestado bastante atenção. E graças a Deus eu sou muito feliz. Então eu tenho professado muitas palavras positivas, né? E quando a gente se minha torna... caminhada mais positiva do que negativa. Você se tornou consciente. Quando a gente se torna consciente, a gente começa a analisar as nossas palavras. Sim. Mais que isso, por que eu pensei desse jeito? Eu senti raiva daquela pessoa, eu senti inveja, senti ciúmes. Por que eu pensei desse jeito? Por que as minhas palavras não poderiam ter sido diferentes naquele bate-papo com o teu companheiro, com a sua companheira? Por que a gente não poderia ter sido mais calmo? O que me fez ter aquele impulso? Quando a gente se torna consciente, a gente começa a examinar as palavras que saem da nossa boca. Porque tem aquele ditado antigo que diz, né? Três coisas que não voltam, deixa eu ver se lembro. É a flecha, a pedra e a palavra dita. Não é isso, mais ou menos, esse ditado antigo? Impressionante. Bom, e outro, essa frase aqui vai mexer com muita gente. Essa frase a gente não pode usar de jeito nenhum. De jeito nenhum você não pode usar no seu dia a dia. Se você quiser avançar, prosperar, você não pode ter essa frase aqui. Tá. Eu sei que tem muita gente que ouve a gente falando e pensa assim, agora eu vou falar que eu quero, que eu vou ter, que eu vou fazer. E fica assim, fala, Parado. fala. Não. Mas as coisas não acontecem. Por quê?
Porque a fé gera ação e a ação gera o milagre. No meio dessa ponte toda, você tem que ter ação. Então, eu tenho fé, mas eu vou ficar só parado esperando o milagre? Não, você tem que ter ação. Fé gera ação gera o milagre. Se você quer um movimento na sua vida, se você quer ir para frente, se você quer avançar, você precisa começar a ter ação. Então, por exemplo, se eu só estudo, se eu só tenho a técnica e eu não coloco em prática na minha vida, imagina se eu saio daqui hoje, da Rede Vida, e começo a xingar as pessoas no trânsito. Eu sei o poder das palavras e mesmo assim estou usando as palavras que saem da minha boca contra alguém. Então eu preciso ter a consciência e examinar essas palavras. E junto com a palavra, se eu tiver uma ação na minha vida, vai ser muito mais poderoso para você. Então não adianta acreditar na força da palavra se não agir, porque quando a gente acredita, a gente age, né? Porque a gente já acredita que realizou, então a gente já vai em direção a essa realização, não é isso? Não existe uma outra possibilidade. Então se eu quero, por exemplo, ter um carro, eu estou andando de metrô, eu tenho que entrar no metrô, fechar os meus olhos, ou pode ser com o olho aberto mesmo, e agradecer o meu carro, como se eu já estivesse dentro do meu carro. Sentir o ar-condicionado do metrô e falar, que bom que o meu carro tem ar-condicionado. Pode parecer bobo? Pode, num primeiro momento. Pode parecer simples demais no primeiro momento. Mas num terceiro momento, a tua mente começa a acreditar tanto naquilo que você começa a criar a sua realidade. E você começa a abrir caminho para você ter o seu carro. Então, começam a vir também não pode assim, eu vou ter meu carro. Aí na primeira oportunidade compra uma besteira que não precisava. Na primeira oportunidade joga um dinheiro fora ali com outra besteira que não precisava. Faz coisa errada no trabalho. Aí não dá, né? Aí vai ser demitido ao invés de ser promovido. Então, eu vou ter meu carro. Então, eu vou trabalhar nessa direção. E trabalhar sabendo no objetivo que você quer chegar. E as suas palavras precisam ser dessa maneira. Então, se você olhar para outra pessoa e falar assim, aquela pessoa ali, ela tem carro porque ela foi ajudada, foi filhinho de papai. Quer dizer, você já está afirmando para você que você não pode ter. Então, você tem que trabalhar na direção de sentir aquilo que você tem desejo. Pode ser tomando um banho. Você está tomando um banho e você mora de aluguel, mas fecha os olhos no teu banho por 1 minuto e agradeça a primeira casa que você tem, o dinheiro do aluguel que você está investindo, mas já mentaliza você na sua casa nova. E como é essa casa? Como são os cômodos? Como é o quintal? Isso eu acho que fica claro para todo mundo. Mas eu gostei de uma coisa que você falou agora. Quando a gente também duvida da capacidade do outro, a gente também está duvidando da nossa. Eu não posso, exato. Está afirmando que a gente não pode. Você está tranquilizando a sua mente. Quando a gente, por exemplo, pega o Instagram e fica assim, nossa, essa tem isso, deve ter feito Filhinho assim, de essa papai, filha de papai. é puxa-saco, por isso foi promovido. A gente está afirmando que a gente não pode. E além disso, aliviando a tua mente. Entre aspas, aliviando. Porque quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, que emagreceu, ela diz assim, emagreceu porque fez a bariátrica, emagreceu porque tomou remédio, mas se você não sabe reconhecer o esforço do outro, você não tem como reconhecer o teu, que você também pode ter. Tem uma coisa muito certa, se você não aprender a aplaudir o sucesso do outro, dificilmente você vai ter o seu sucesso. Então, com isso, a gente também aprende sobre inveja. Então, sente inveja aquele que não confia em si próprio. E as palavras do invejoso, você pode ver que são palavras sempre negativas, porque ele tem raiva que você tem alguma coisa. Às vezes ele não quer ter o que você tem, mas ele tem uma certa raiva, um certo ódiozinho lá dentro dele, porque você conquistou. Para você ter uma ideia, a parte neural do cérebro no invejoso é a mesma se ele batesse o pé na cama e sentir uma dor no dedinho. Que fala aquele aciona palavrão. a mesma dor. Não é? As pessoas pensam assim, você fala palavrão quando eu bato o dedinho na cama. Não tem jeito, duvido que alguém não faz. E você xinga. Né? Você acionou uma parte neural do seu cérebro da inveja, que é a mesma da dor. Então o invejoso sente dor. Ele invejoso sofre. sente dor, sofre e não acredita em si mesmo. Exato. Olha, a gente aprende muito contigo, viu? Obrigado. Maravilhoso. Eu também aprendo, porque nós somos nossos primeiros ouvintes. Eu acho que foram tantos anos em consultório e ali lidando direto com as pessoas, hoje eu não atendo mais o consultório. Mas eram muitas pessoas que passavam todos os dias e cada pessoa é uma história. Então, quando você olha de fora, o José Saramago diz assim, você só pode ver a ilha se você sair da ilha. Então, eu sempre gosto de ajudar as pessoas a sair da sua própria ilha e olhar um pouco de fora. Então, se a gente trocar de lugar aqui agora, você vai ver de um ângulo e eu vou ver de um outro. Então, na vida, a gente precisa ter outros ângulos. E as nossas palavras precisam ser conduzidas de uma maneira que o nosso cérebro reconheça e se alinhe com os objetivos que você quer ter. Se você quer ter uma vida saudável e você passa o tempo todo fazendo fofoca, sentindo inveja, falando mal dos outros, você está se envenenando, porque nós não podemos nos esquecer que o nosso corpo é formado mais de 75% de água.
Então eu preciso cuidar do meu pensamento, das minhas palavras, porque essas moléculas estão dentro do nosso corpo. Imagina a gente com uma grande garrafa, só que aqui em cima tem uma mente controlando toda a água que está dentro do nosso corpo. Quer ver mais alguma imagem? Quero. Quer? Dá uma olhadinha nessas imagens que eu trouxe, porque essas imagens mostram um cristal da água que foi submetido a uma música clássica, uma sinfonia de Mozart, por exemplo. E a gente tem um cristal da água, uma molécula d'água com palavras positivas. Olha ali quando a pessoa sente nojo, asco de alguma coisa. Impressionante. Tranquilidade, quando você sente tranquilidade, paz. Olha como estão suas moléculas da tua água. Olha a gratidão, que coisa mais linda. Lindo. Não parece um cristal, não parece uma coisa desenhada à mão. Eu não sei nem caracterizar. Porque isso é uma molécula da água submetida à gratidão. Poluição sonora. Gente que fica em muito barulho, buzina, estresse, como ela fica. Agora, se eu tomar parte do meu dia, por exemplo, numa poluição sonora, eu posso chegar em casa e sentir gratidão, eu posso chegar em casa e sentir tranquilidade. Ou mesmo dentro de um transporte público, estar dentro do meu eu, me tranquilizando com palavras mais positivas. Então, o meu dia deu certo, hoje eu comi um belo café da manhã, eu tive a minha roupa, eu começo a agradecer. É diferente de reclamar que o meu ônibus está cheio, por exemplo, percebe? Então, imagina um aquário. Imagina um aquário que você joga sujeira lá dentro, daqui a pouco você mata todos os peixes. Imagina então a tua mente como um grande aquário que você tem que cuidar dessa água. Esse estudo é extremamente importante porque nos prova o que muitas vezes nós terapeutas falávamos e as pessoas falavam, isso aí é bobagem, lei da atração é bobagem. É que eu tô te falando, a Bíblia fala isso e às vezes Exato. as pessoas falam, isso aí é cafona, né, coisa de... Não, é real, olha que show. Bom, tudo que é bom dura pouco, então revela pra gente qual é a frase. Essa proibida. frase aqui é uma frase... Não, não revela ainda. Não! Não, segura. Mas tem tanta gente falando isso, hoje mesmo O quê? já ouvi essa frase. Não, segura. Segura, Então tá, tive então uma tá. ideia melhor. Tá bom. Segura. Me dá 2 minutos e a gente volta. Tá, Ou combinado. você quer falar agora? Eu vou tomar a molécula da água. Então aqui, toma a molécula de água e a gente volta, aí você revela. Tá bom. Então você segura aí também, tá bom? Vamos ver o que é que a gente não deve falar. Agora, o que é que a gente deve falar? O Carlinhos foi embora. O Carlinhos deu um chute aqui de qual frase seria, né? Paulinho, você sabe qual é a frase que a gente não deve dizer nunca? Você também deu um palpite. Passou perto, Paulinho. Peraí, você tá sem microfone. Só vou ver aqui a tua... Posso levar lá pra ele? Pode. Só quero claro. ver sua carinha. Eu não vou ler, mas eu quero ver se você fala essa frase com frequência ou não. Quero ver a sua reação. Você fala, Paulinho? Você fala, Paulinho? Não responde não, Paulinho. Não responde não. Deixa eu ver. Vem cá, Bruna. Deixa eu ver se você usa essa frase aqui, ó. Será que você que tá em casa usa essa frase aqui com frequência? Bruna, vê se você tem usado essa frase com frequência. Vamos ver a cara da Bruna aqui, ó. Você usa essa frase com frequência? Ficou até vermelha, né? Você viu o que tá escrito aqui? Frase o quê? Proibida. Ninguém nos ensina isso. Vamos revelar essa frase proibida? Espera só um pouquinho, deixa eu mostrar um cristal que eu separei. Vamos Posso? ver. Frase que você não deve usar nunca. Antes de revelar a frase, eu queria mostrar essa próxima imagem para vocês, porque quando você tem um estudo como esse, você tem ali, ó, música clássica, a música Imagine do John Lennon, olha que bonito que fica o cristal submetido a ela, amor, um rio poluído, por exemplo. E ali na última, o que nós temos? Oração. A oração. Por isso que é tão importante a oração. A oração, o poder das palavras, é você abençoar, né? Não é só pedir, é também agradecer, falar com Deus, falar com o seu eu interior e agradecer por tudo que você tem. Às vezes a gente ora só pedindo. A gente precisa aprender a agradecer mais. A gente já viu que a molécula submetida à gratidão, à oração, ela muda, ela se altera. Agora, esse estudo, para fechar com chave de ouro, o que esse professor fez? Ele colocou 3 potes com arroz. Porque o arroz, ele precisa de muita água, né, para germinar. E aí, em 3 potes. No primeiro pote, ele sempre falava durante 27 dias, todos os dias ele submetia palavras de amor. O segundo pote, ele simplesmente desprezava aquele pote, ele não falava nada. E o terceiro pote, ele colocava
palavras de ódio na direção dele. E olha que interessante, em menos de um mês, o primeiro pote onde recebiam palavras de amor, de gentileza, ele germinou, as sementes de arroz germinaram, tinha um cheiro bom, eles ficavam clarinhos. Olha o pote último que eram palavras de ódio. Até escuro lá. Na tudo mesma mofado. época, Cláudia, na mesma época, nos mesmos dias, juntos, e o pote ali também que foi desprezado, ele, como chama aquilo que dá na parede? Mofo, né? Mofo, mofo. Ficou mofado. Então, tem uma outra imagem que eu coloquei também, palavras de ódio e palavras de eu te amo, você é inteligente. Agora, imagina quem chega na frente do espelho todos os dias e diz assim, tô feio, tô feia, tô gorda, eu não dou pra nada, eu não me amo. Imagina você se alimentando dessas palavras. Você tem que falar, eu me amo, tá tudo bem. Eu me amo, me coloco no melhor, eu me amo e só aceito o melhor na minha vida. E se elogiar, ver o seu lado bom. Bom, com isso a gente já ouviu várias frases que são proibidas. Tem já falei alguma mais alguma. importante do que essa? Do que essas, né? Você E falou aí? várias. Revela? Revela. Posso revelar? Pode revelar. Ó, a frase que muitas pessoas falam e não percebem, posso revelar para essa câmera? A frase que a gente fala muito e não percebe, que está atrapalhando o nosso dia, atrapalhando nossa prosperidade, o avanço, ou até de você ser criativo, é quando você diz o tempo todo essa frase aqui, ó. Não consigo. Você lê pra gente? Não consigo fazer isso. Ah, eu consigo fazer isso. Eu não vou ler isso, não. Eu consigo fazer isso. Aí, quando você disse assim, não consigo fazer isso, até o seu corpo mudou. Ah, sim. O tom de Não, voz não mudou. Não dá, A não gente vou falar. muda. Então, se você olhar, quando você diz uma palavra negativa, você muda toda a sua fisiologia. Ó, aí eu lembrei da Esther Oliveira, que ela fala de outro jeito, ela fala, dou conta disso não. É a mesma coisa, tá? Eu não dou conta pra disso isso. Não, dou pra isso não, sirvo pra isso não. Tudo igual, hein? Não é da minha época. Então, não consigo fazer isso em todas as versões. Exato. Né? Mude essa frase, reconstrua para eu posso, eu consigo, vou dar o meu melhor, estou me preparando para. Se você estiver numa fila de emprego, com seu currículo na mão, e aqui dentro de você dizendo isso, ó, não consigo isso não é para mim, tem muita gente mais aqui na fila, mais preparada que eu para essa vaga, você vai ficar para trás, porque você já está determinando que não vai conseguir. Fique pra frente, determine coisas positivas e viva cada vez mais feliz. William Sanches, ele tá, olha, com vários livros maravilhosos. Esse é o Quintessência, É o né? Quintessência, a lei da atração acelerada. Assim, maravilhoso, livro que é imperdível. Lembra que eu te falei que era grande, mas ele é super fácil, de ler, ele tem vários Bem exercícios, didático. eu recomendo, tá? William Sanches Oficial no Insta e o site é williamsanches.com.br. E essa semana eu tô dando o curso Quintessência de graça na internet. Ai, que legal. Começou ontem, dá tempo de fazer ainda a primeira aula e termina sexta-feira. São 5 aulas gratuitas Que horas, hein? no meu canal do YouTube, sempre às 20h30. Ai, vou assistir. Muito obrigada. Gratidão. Maravilhoso, gratidão. Você também minha. está linda. Muito obrigada. Lindo! E eu consigo e você consegue, você vai ficar cada vez melhor, cada vez mais feliz.